Bom dia, eu sou o Thiago Milagres, sou um dos líderes do time de inteligência de dados do Bradesco e hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho de como que está sendo a nossa jornada referente a MLOps lá dentro do banco. Tá? Então, primeiro para contextualizar, né, MLOps ele é um paradigma que visa, né, implantar, operacionalizar, monitorar, acelerar, otimizar toda a cadeia de desenvolvimento de modelos. E quando a gente pensa na cadeia de desenvolvimento de modelos, você tem que voltar um pouquinho em toda a, vamos falar assim, a história, ali, o ciclo de vida, tanto do dado quanto do ambiente onde você vai trabalhar, né? Então, começando desde a arquitetura, né, passando ali pelo foundation, da implementação correta daquela arquitetura, da parte de engenharia do dado, para você ter dados de qualidade, e aí sim você criar um ambiente propício para poder desenvolver modelos robustos e que vai efetivamente agregar para o negócio, né? Então, um pouquinho da jornada, né, do desenvolvimento de um modelo, você inicia ali, né, com os requisitos de negócio, qual o problema de negócio você vai querer resolver com aquele modelo, né? Você vai priorizar os seus casos de uso, você vai entender, você vai fazer a sua engenharia de features, né, você vai explorar os seus dados, ver se já tem aqueles dados disponíveis no seu ambiente. A partir daí você começa efetivamente o desenvolvimento do seu modelo junto com as evoluções de engenharia que provavelmente você vai precisar para aquele caso de uso. Uma vez esse modelo desenvolvido, né, você passa por toda aquela etapa de validação do modelo, testes, identificar se ele está na acurácia, né, com todas as métricas do modelo de forma, né, que vão atender ali a sua necessidade. E você define quais são as métricas de monitoramento daquele modelo para a produção. E na hora que a gente está falando do monitoramento do modelo, não é somente o monitoramento do modelo propriamente dito, mas toda a influência que aquele modelo tem na jornada do cliente, o impacto que ele tem ali para o usuário final. Então, aqui você traz junto também o input do negócio junto com a variável dos modelos para você poder monitorar. Uma vez isso bem definido, vem para a parte de implantação e depois você acompanhar esse modelo ali em produção. E aqui que é onde está o nosso desafio, né? Como que a gente dá celeridade, velocidade e qualidade para toda essa estrutura dessa jornada de desenvolvimento de modelos. Quando a gente fala dos modelos, né, como eu citei, a gente tem tanta parte de engenharia de dados, a parte de análise de dados, a parte dos cientistas de dados, né, a gente percorre todo o fluxo de desenvolvimento e temos que garantir que isso tudo vai estar plenamente governado, tanto a parte dos dados quanto a parte dos modelos. E foi nesse momento, quando nós analisamos as nossas necessidades, que já tínhamos dentro de casa, né, o Databricks já como nosso principal framework de dados, nós vimos que para a gente avançar na nossa jornada de machine learning, nós já tínhamos todas as ferramentas ali dentro de casa. E é aqui que nós decidimos dar mais esse passo, mais essa evolução junto com a Databricks. E quando eu digo Databricks, não é somente Databricks como plataforma, mas Databricks também com os profissionais da Databricks, que são peças fundamentais para o sucesso dessa nossa jornada. Uma vez decidido, nós começamos a partir para algumas arquiteturas de referência, e esse aqui é até um próprio modelo da Databricks, onde ele exemplifica várias das etapas de desenvolvimento de modelos. E aqui nós começamos a identificar aquilo que temos de ferramentas, né, possibilidades de uso com itens da Databricks, mais tecnologias que nós utilizamos dentro de casa. Então, basicamente, pontos-chave aqui da nossa arquitetura, né? Nós temos o nosso Data Lake, né, dentro do Databricks, utilizando o formato Delta. A parte de Machine Learning também, utilizando a estrutura de clusters, treinamento da Databricks, a plataforma de AutoML. O nosso repositório de códigos-fontes, a gente utiliza o Bitbucket. Nossa esteira para fazer a orquestração dos pipelines de deploy, a stack do Atalassian. E para fazer o repositório de modelos e todos os registros dos artefatos gerados, nós utilizamos o Unit Catalog, né? Também temos um repositório interno, que é o Nexus, que aqui a gente guarda alguns metadados para processos internos e do regulador.
Toda a parte de engenharia de dados também já utilizando dentro do Databricks. E uma parte muito importante, que é a parte de monitoramento de modelos, nós utilizamos o Lakehouse Monitoring. Aqui, olhando para uma perspectiva do fluxo de desenvolvimento do modelo, né, o que nós temos? Nós temos toda a parte de planejamento e automação dos modelos, né, a parte de concepção inicial dos modelos. Então, toda a parte de planejamento de projeto, identificação das necessidades de negócio, registro das atividades, controle de backlog, ele é feito dentro do Jira. E o interessante da nossa arquitetura é que o Jira, ele também é o responsável por fazer os gatilhos de automação da esteira, que está no Bitbucket, que está interligado com o Databricks. Então, aqui no momento, quando você faz, né, percorre por toda a parte de treinamento de modelos, dentro do nosso ambiente exploratório, que ele é um ambiente par do nosso ambiente produtivo, então o cientista ele realiza esses treinamentos, ele identifica, validou o seu modelo, está tudo certo, ele vai seguir para a produção, ele consegue fazer a progressão entre os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção com um simples arrastar de um card no Jira. Isso tudo automatizado entre o Jira, Bitbucket e o próprio Databricks. Para a parte de gerenciamento de códigos, nós temos aqui o Bitbucket, é um repositório central. Como eu já disse, o Bambu ele fazendo orquestração e os dois grandes repositórios de artefatos e de metadados que nós temos. O Unit Catalog, que aqui tem todos os artefatos de modelos, todos os metadados necessários, e o Nexus, que é onde a gente tem alguns metadados específicos para processos internos e processos regulatórios. E aqui, nossa camada final, que são nossos ambientes de desenvolvimento, onde realiza os testes unitários, testes funcionais, entre desenvolvimento e homologação, e o ambiente produtivo, propriamente dito. Quando a gente olha essa arquitetura para uma outra dimensão, aqui nós temos os nossos ambientes e como ele se organiza com o Unity, fazendo essa parte central da organização e controle desses dados e dos acessos. Então, o Jira para fazer a distribuição entre o Bambu, o ambiente exploratório, que é onde os cientistas estão efetivamente trabalhando, gerando os modelos, fazendo a validação dos artefatos, onde ele faz todo o setup ali dele de monitoramento em cima do Lakehouse Monitoring e os ambientes da esteira de desenvolvimento. Então, uma vez esse modelo ele validado aqui, ele passa pelos testes e a primeira validação dele de deploy, ele ocorre aqui dentro do próprio ambiente exploratório. Uma vez isso, ele percorrendo com sucesso todas as etapas, o Unity ele funciona como repositório central entre todos os nossos ambientes e não só os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção, mas também entre todos os nossos domínios de negócio que nós temos, pois a nossa arquitetura é baseada numa arquitetura Data Mesh. Então, para cada domínio de negócio, nós temos esse conjuntinho de ambiente de desenvolvimento, homologação e produção, e cada modelo ele é implantado naquele seu respectivo domínio, de acordo com a sua necessidade ali de negócio. E aqui, indo para um exemplo um pouquinho mais prático de como que é a convivência da esteira de MLOps com as demais esteiras do banco. Porque a esteira de MLOps, ela compõe N outras esteiras ali de DevOps que o Bradesco tem. E aqui um exemplo prático de um caso baseado no modelo de escoragem em batch, um modelo que utiliza o Spark para fazer, com uma periodicidade de uma latência, poderia ser diária, mensal, modelos em batch, e que aqui a gente tem uma convivência direta da esteira de MLOps com a esteira de engenharia, onde a esteira de MLOps ela faz toda a parte de gestão daquele artefato do modelo e controle dos seus metadados, do seu monitoramento e como que isso ele se comporta ali dentro do ambiente. Junto com a esteira de engenharia, que ela vai levar os pipelines de dados e esses pipelines vão utilizar de modelos que estão sendo gerenciados pela esteira de MLOps. Com um pipeline implantado em produção, terão várias execuções recorrentes e todas essas execuções eles vão gerar métricas diretamente dos modelos, ali pelo Lakehouse Monitoring. Então, aqueles indicadores que foram configurados lá nas primeiras etapas de desenvolvimento. E essas métricas elas são coletadas e aqui a gente já consegue gerar uma gama de dashboards e acompanhamentos
para validar efetivamente o quanto que aquele modelo está influenciando positivamente na jornada dos nossos clientes. Em cima dessas métricas, nós podemos criar alertas para identificar possibilidades de retreino ou, se não, se tudo bem, esse modelo ele não precisa sofrer ali nenhuma ação. Uma vez que são identificadas essas necessidades de retreino do modelo, ele inicia novamente para aquela parte lá inicial da esteira, no ambiente exploratório, para o cientista trabalhar novamente em cima desses dados. E aqui lembrando que esse gatilho para ele ser gerado, um possível retreino do modelo, ele não é exclusivo das métricas isoladamente daquele modelo. Como o Lakehouse Monitoring, ele gera todos os indicadores dele em cima de formatos delta, aqui a gente consegue facilmente cruzar tanto os indicadores de modelo quanto os indicadores de negócio. E por que isso é muito importante? Porque às vezes quando a gente analisa um modelo exclusivamente com os dados e as métricas daquele modelo, a gente não pode não identificar nenhuma variação abrupta nos dados nem nada e ele não gerar um alerta. Mas quando a gente cruza com o comportamento do cliente naquela jornada, isso sim pode gerar um alerta importante para a gente dar uma atenção para aquele modelo. E como está em formato delta, como eu citei, e os nossos indicadores de negócio também estão dentro do Databricks, a gente consegue facilmente montar esse resultado e entregar ele tanto dentro das ferramentas de dashboard do Databricks, quanto também em outras ferramentas de dashboard, como Power BI, Tableau, né, o que estiver dentro de casa ali para poder divulgar e fazer o acompanhamento desses modelos. Aqui um exemplo, né, até da própria documentação da Databricks. Esse é um dash que ele é gerado de forma automática pelo Lakehouse Monitoring. Então, você faz a parametrização, a partir do momento que você ativa, ele já começa a coletar essas métricas, ele já gera esse dash para você, que você pode customizar, colocar os seus indicadores de acompanhamento da forma que você achar melhor. E os dois pontos-chave, como eu citei, né, os indicadores de performance do modelo de machine learning, juntamente com os indicadores de performance do negócio. E aqui a gente tem um monitoramento de modelo que ele garante que aquele modelo está sendo efetivo. Como que o Lakehouse Monitoring ele trabalha, tá? Para você operar ele no dia a dia, para a vida ali do cientista e do engenheiro de machine learning. Uma vez que você tiver ali a sua tabela com o seu input de dados, né, e a tabela que você vai salvar a sua escoragem, você preenche alguns parâmetros para as configurações de métrica e, de certa forma, magicamente, ele já começa a gerar esses resultados ali para você. Tá? Então, isso reduz muito o esforço do cientista e do engenheiro de machine learning para ele ter que criar aquelas métricas ali de acompanhamento dos modelos. Tá? E, dado isso tudo, né, quais foram os resultados que nós conseguimos alcançar? Alguns até já conseguimos mensurar, uns de forma total, outros de forma parcial, com a implementação dessa esteira. Tá? Primeiro, escalabilidade e robustez, para conseguir atender a demanda crescente de projetos de machine learning e inteligência artificial. Celeridade no fluxo de produtização e retreino de modelos. Né? Acho que para todo mundo que tem um modelo em produção sabe que se você tiver um modelo que ele necessita de um retreino, que você necessita ajustar aquele modelo, cada minuto que você está com aquele modelo, com essa deficiência em produção, você pode estar tendo um impacto ou de experiência ou financeiro ali para a organização e para os clientes. Outro ponto muito importante que é colaboração com os processos de governança de dados e de modelos. O Unity, ele nos proporciona você ter isso de forma centralizada, tanto a questão dos acessos aos dados, quanto a questão dos acessos aos modelos e a rastreabilidade de todos aqueles artefatos que foram utilizados para poder gerar aquele entregável. Junto com isso vem a confiabilidade agregada no processo de implantação e rollback. Como você tem esse ambiente controlado e muito bem monitorado, você tem muito mais confiança em levar um modelo para a produção e se por algum motivo ainda tiver algum problema que você precise fazer um rollback daquele modelo, você tem velocidade para executar essas ações. E todos os versionamentos, todas as versões anteriores daquele modelo, eles estão salvas dentro do Unity e facilmente a gente consegue recuperar uma versão anterior daquele modelo e novamente colocar ela em produção se for necessário. Um outro ponto que é muito importante e que nós conseguimos alavancar com essa questão, com a questão
da esteira é automação para fazer o valuation dos modelos, apurar os resultados que os modelos eles geram. Novamente, ou de experiência para o cliente, ou uma conversão financeira para a instituição, de uma venda de um produto, algo. Então, aqui a gente consegue, de forma automática, amarrar isso na esteira e cruzar tanto os resultados gerados, quanto os custos que são necessários para manter aquele modelo em produção, incluindo a parte de treinamento dele. Então, aqui fica fácil, bem entre aspas, mas a gente consegue automatizar esse processo que muitas vezes é feito de forma manual, né, ali pela operação. Um outro item que geraram números bem satisfatórios foi a questão de otimização de recursos para a reutilização de artefatos entre os times e a redução de custo operacional no desenvolvimento. Nesse item, até como o Marcelo citou, o Bradesco ele já tinha identificado uma redução bem alta no esforço para você fazer um desenvolvimento de uma aplicação. E com a esteira, ainda não apuramos em todos os modelos, mas em alguns casos, nós já identificamos uma redução de até 90% no esforço operacional para seguir todos os processos internos e regulatórios que você tem que percorrer antes de colocar o modelo em produção. E o que é esse 90%? Não é de 10 minutos para 2, mas aqui nós estamos falando da casa de 2 a 3 semanas que profissionais ficam interagindo, não necessariamente full time, mas que você tinha um time to market de 2 a 3 semanas para em torno de 3 a 4 horas. E por último, aderência a todos os padrões internos e legislatórios que o banco ele tem que seguir quando a gente fala de qualquer produto de dados, incluindo modelos que a gente vai colocar em produção, que pode influenciar de forma direta ou indiretamente o nosso cliente. Isso muitas vezes era feito de forma manual, pessoas indo atrás das informações, percorrendo os processos, né, abrindo as famosas requisições de mudanças, correndo atrás das aprovações, muitas vezes por e-mail. Aqui nós conseguimos automatizar tudo dentro dessa esteira e com, vamos falar assim, um simples clique de approve no Gira, ele já tem ali várias requisições abertas de forma automaticamente, ele já consegue fazer essa movimentação para a produção. E é isso. Muito bom, Tiagão. Obrigado aí pela aula, pelos detalhes, por compartilhar conosco. Acho que ficou claro aí toda a organização e o processo que vocês estão ainda, né, nessa jornada. Queria trazer mais uma pergunta final, se você me permitir. Como é que você entende que essas ferramentas, o próprio processo, ajudam empresas que estão buscando essa inovação, transformação e etc., através de dados e analytics? Eu entendo que a parte de a gente começar a trabalhar com as esteiras, ela vem muito para te dar eficiência em automatizar os processos que você tem internamente já dentro. Então, acho que a primeira etapa da otimização é você pensar o quão o seu processo está robusto, e aí você identificar dentro dessas ferramentas, dessas possibilidades, quais essas ferramentas, quais essas funcionalidades elas conseguem garantir que o seu processo ele vai ser seguido e você vai conseguir acelerar o seu processo. Então, acho que para empresas que estão buscando essa otimização, trabalhar com a plataforma como a Databricks, que ela já te dá todo o deck de possibilidades, que você vai, de certa forma, você tem a garantia que você vai conseguir encaixar os seus processos ali dentro, eu vejo que isso é um dos pontos chaves ali para conseguir inovar. Muito bom. Obrigado, Tiago, novamente, pela colaboração, participação.